Fran, fica à vontade para começar a fazer as perguntas, tá? De boa. Beleza, Me avisa se prof. apareceu, me avisa se apareceu a tela. Apareceu. Aham. Então, o que a gente vai fazer hoje? Hoje eu separei para a gente aplicações da segunda lei de Newton, tá? Que seria aqueles sisteminha de massa, mola, bloco, sabe? Que é esses sisteminhas assim, ó. Sempre tem no UniOeste, né? Sempre tem uma questãozinha dessa em alguma prova, assim. Então, a gente tem que saber colocar os ângulos, saber calcular as forças normais, força de tração. E daí eu separei também elevadores, para a gente ver hoje, que é bem tranquilo. E depois a gente vê ainda a parte da força centrípeta, que seria em relação à parte de dinâmica, quando ela é curvilínea. Então, acho que eu separei, acho que 9 casos que também são bem importantes para a dinâmica. Então, é uma aula bem importante isso aqui quando faz uma prova, né? Porque a dinâmica em si, ele não vai cobrar força, ele vai cobrar sempre alguma aplicação. Então, essa aula é bem legal. Daí eu coloquei já o que são sistemas acelerados, que o nome da aula é sistema acelerado, né? Então, ó, os sistemas acelerados, né, são conhecidos, são os conceitos básicos das forças que normalmente, né, faz o quê? Cria uma aceleração no corpo. Então, eu vou colocar esse primeiro exemplo aqui, né? Ó. Aqui, nesse primeiro exemplo do bloquinho, o que acontece? Se eu colocar ele pendurado numa roldana, provavelmente esse peso aqui do bloquinho vermelho, ele vai fazer o quê? Ele vai movimentar todo esse sistema. Então, esse aqui ele vai descer com uma aceleração, e esse aqui ele vai vir para a direita com uma aceleração. Então, a partir do repouso, por exemplo, né, ele vai ganhar uma aceleração, por isso que a gente chama de sistema acelerado. Da mesma forma, esse aqui de cima, ó, tem a caixinha A encostando na caixinha B. Então, o que acontece? Se eles estão encostando um no outro, entre eles tem uma força normal. Daí, o que você faz? Aplica uma força, essa força faz com que o bloco A crie uma aceleração, que é a mesma, né, do corpo B, enquanto o bloco A empurra o bloco B, ele também vai ter uma aceleração. Então, a gente vai criar esses sistemas para a gente descobrir a aceleração e as forças que estão atuando. E sempre tem um passo a passo, tá? Então, eu coloquei assim, ó. Para a gente resolver um sistema acelerado, primeiro a gente tem que identificar que é um sistema que ele vai pedir aceleração. Então, se você vê, por exemplo, um sistema que tem bloquinhos, tem corda, tem polia, nesse sentido assim, a gente vai fazer esse passo a passo, tá? Porque a gente vai identificar que é um sistema acelerado e daí não tem muito segredo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, ó, a gente vai sempre traçar as forças atuantes no sistema. Entre elas, nós temos a força peso, a força normal, a força de atrito, a força de tração e se tiver, por exemplo, uma força elástica, né? Que são as forças da dinâmica, que a gente viu numa aula bem lá nas forças da lei de Newton, né? Força da dinâmica. Beleza? Bem tranquilo. Daí o que a gente vai fazer? A gente vai achar a força resultante. Então, lembrar que a força resultante, nesse caso, ela é a massa vezes a aceleração. E daí, quando eu falo força resultante, tem que lembrar daquele conceito, né? Ó, nós temos, basicamente, vai ter dois tipos de força resultante aqui, né? Então, nós temos quando duas forças, elas puxam para o mesmo lado, força F1, força F2. A força resultante, ela vai ser a soma delas, F1 mais F2. Quando nós temos dois vetores que puxam para o lado oposto, a força resultante vai ser a subtração entre elas, né? E quando nós temos umas que fazem 90 graus, F1 e F2. A força resultante ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. E daí, o que é interessante? Esses dois casos vão acontecer principalmente quando elas têm mesmo sentido e sentido oposto. E a gente tem que lembrar que se eu tenho a força resultante por um lado, por exemplo, para a direita, a minha aceleração obrigatoriamente também está para o mesmo lado da força resultante. Porque isso aqui é uma causa e consequência. Então, é uma regrinha que a gente vai ter que utilizar. Para a gente achar a força resultante, a gente já vai saber para qual sentido que vai ser, tá? Então, a gente vai utilizar a segunda lei de Newton. Daí, a gente vai fazer o quê? A gente vai equacionar isso, né? Então, a gente vai, geralmente, o primeiro passo é achar a aceleração, e depois a gente vai fazer o que ele quer, né? Ele quer, por exemplo, calcular a tração, ele quer calcular a força normal, ele quer calcular, por exemplo, a força elástica. Então, a gente vai depois entender o que ele está pedindo, né? Primeiro, a gente faz essa análise, né? Passo 1 e 2. Depois, a gente equaciona e acha o que ele quer saber. Então, a gente sempre vai fazer isso aí. E daí tem as fórmulas que a gente geralmente tem que lembrar, né? A fórmula da força-peso. A peso é a massa vezes a gravidade. E nós temos a fórmula da força de atrito.
A força de atrito, ela é o Mi vezes a normal. E, né, a força resultante. Força resultante é igual a MA. Daí, o que a gente vai fazer? Essas três, basicamente, a gente tem que saber para a gente fazer um sistema acelerado. Mas, fora, caso aconteça alguma outra força, sim, a gente identifica e coloca ela também. Mas, basicamente, vão ser essas três, tá? Não vamos enrolar mais nesse conteúdo, né? Vamos só fazer os exercícios para você ver como que é mais fácil. Então, olha só que legal aqui, ó. Já exercício número 1. Então, nós temos um sistema acelerado. Então, olha que massa, né? Calcule a aceleração do sistema e a tração no fio. Então, perceba que a força de 36 newtons, ela está encostando no corpo B, de 4 quilos, né? E o de 4 quilos tem essa corda aqui, ó, puxando o corpo A. Então, o que acontece? Quando a força puxa o corpo B puxa o corpo A através da tração. Então, é mais ou menos isso que está acontecendo. E o primeiro passo é identificar as forças. Então, que forças que vão ter aqui, ó? Primeiro, a gente vai ter a força peso desse corpo aqui, massa vezes gravidade. Então, o peso vai ser 4 vezes 10. Então, aqui tem 40 newtons, certo? Aqui também tem peso, ó. Força-peso, mg. Então, aqui vai ter 8 vezes 10. Aqui tem um peso de 80 newtons, beleza? Quais outras forças tem aqui? Se você observar, Fran, tem a força de tração. Ó, tração, ela puxa 100% da corda. Só que eu não sei se você consegue ver, mas a tração, ela está atuando tanto no corpo B quanto no corpo A. Ela acaba por se anular, porque tem uma para a direita e uma para a esquerda. Então, eu nem vou colocá-la aqui, ó. Depois a gente vai ver que para a gente descobrir a tração no fio, a gente vai ter que isolar o corpo, tá? Então, como eu tenho uma tração entrando aqui do B para o A, e nós temos um do A para o B, e essa tração, ela é a mesma, se a gente jogar na fórmula, ela vai se anular. Então, nem vou colocar aqui, tá? Daí eu vou colocar a força normal ainda, ó. A força normal é uma força de compressão de superfície. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui, Fran, ó, 40 newtons para baixo, e eu não tenho nada atuando no corpo acima, né? Então, eu tenho que dar um equilíbrio. Então, aqui tem 40 newtons para cima. Aqui, ó, tem 80 newtons para baixo. Então, aqui tem 80 newtons para cima. Essas são as forças do sistema. Daí, já pedindo para você, tipo assim, ó, identificar. Se eu tô com uma força de 36 para o lado, você não concorda que essa é a única força que está no sentido do movimento? Por quê? Porque esses corpos, eles vão para a direita. Se ele vai para a direita, então quer dizer que a minha força resultante está para a direita, que é, no caso, a única força que tem a 36, né? E o que acontece? Ele vai ter uma aceleração para a direita, e esse aqui ele também vai ter a mesma aceleração para a direita. Então, a gente já identificou o movimento. Agora é só você fazer o quê? Identificar a força, já identifiquei, descobrir que essa aqui é a minha força resultante, e depois calcular a aceleração. Alguma dúvida? Vou falar. Nessa força que está puxando para a direita, independe do peso, porque, vamos por assim, está puxando 36 newtons, mas daí tem 40 newtons de peso e mais 80, né? Ah, então, Isso. esse é uma pergunta bem boa, porque assim, ó, esse caso aqui, ele é sem atrito, tá vendo? Que ele a força é perfeitamente lisa, Ah, entendi. daí não Tá. tem força de atrito. A gente vai fazer um exemplo aqui, Fran, que vai ter atrito, quer ver? Ó, ó, aqui vai ter atrito já. Ó, força de atrito. Entendi. Daí o peso, ele vai influenciar sim, Tá, beleza? beleza. Aham. Ó, daí eu vou fazer aqui, então, só para calcular a aceleração. Então, a gente já identificou, eu vou colocar aqui embaixo. Ó. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Como só tem a força de 36 no sentido do movimento, ela é a própria força resultante. Quais massas essa força está puxando? Ó, ela está puxando a massa de 4 e a de 4 está puxando o de 8. Então, todo mundo junto, né? Isso é igual a aceleração. Então, a aceleração desse sistema vai ser 36 dividido por 4 mais 8, que dá 12. Então, a minha aceleração ela vai dar 3 metros por segundo ao quadrado. 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3. Isso. Então, o que acontece? Essa aceleração, tanto do corpo A quanto do corpo B, porque eles são um sistema, é de 3 metros por segundo ao quadrado, né? Então, aqui também está 3 metros por segundo ao quadrado. Daí, qual que é a diferença de um exercício assim, Fran? Ele nunca vai pedir só a aceleração.
ele vai pedir geralmente mais coisas, né? Então, o que a gente tem que descobrir? A tração no fio. Então, para a gente descobrir a tração no fio, ó, lembra que eu falei que tem uma tração sempre entrando para a corda? Então, se você for pensar, Fora, e a gente fosse colocar a tração, porque ela está com o mesmo sentido da força resultante, ela ia se anular, porque, ó, 36 menos a tração que está para a esquerda, mais a tração que está para a direita. É igual a massa vezes a aceleração. Então, tipo, ela meio que se anula, tá vendo? Ó? Eu não posso colocar ela na conta porque ela se cortou. Porque a tração ela é igual. Porque a tração está tanto no corpo B quanto no corpo A. Então, eu tenho que dar um jeito de fazer o quê? De tentar isolar essa tração para que ela fique sozinha na minha conta. Então, eu faço o quê? Eu isolo o corpo. E eu posso pegar qualquer um deles. Então, eu vou fazer com os dois para você ver, ó. Vou fazer com o corpo de 8 quilos, ó. Então, eu vou pegar, por exemplo, desenhar um corpo de 8 quilos. Né? Ele está aqui, ó. Se você observar, o de 8 quilos, ele tem uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, igual eu falei. Aqui vai estar o chãozinho dele, né? Ó. Qual que é a única força que puxa ele para o lado? Ó? Se você olhar bem certinho assim, ó, o que acontece? A única força que atua no corpo de 8, que puxa ele, é a tração, que é essa força aqui, ó. Se você isolar, deixa eu fazer uma coisa bem louca aqui, ó, para eu isolar esse negócio. Finge que não tem nada ali, ó. Ó, estou escondendo o corpo de A. O corpo de A não existe mais. Estou isolando o corpo B, ó. Se você olhar, a única força que puxa o de 8 no sentido do movimento, que é no sentido da aceleração para a direita, é a força de tração. Então, eu desenhei ali, ó. Então, ó, que massa. Vou calcular agora. Qual que é a única força resultante do corpo 8? É a tração. Então, eu consegui isolar ela. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, vai ser tração igual a massa, 8. Qual que é a aceleração? 3. Então, isso vai dar 24 newtons. Essa é a força de tração, tá? Se eu tivesse feito pelo corpo de 4 quilos, também tem que dar. Vou desenhar ele aqui para você, quer ver? Ó, aqui tem um corpo de 4 quilos. Ele é menorzinho, né? Ó, 4 quilos. Se você fizer o diagrama de força certinho, que é essa representação que a gente faz, ó, vamos isolar o corpo de 4. Ó, esconde esse aqui. Se você olhar ali, quais forças estão atuando? Tem a normal e o peso, né, mas é vertical, então não importa, porque nesse caso vertical, a minha aceleração está para a direita. Então, o sentido que eu tenho que olhar é o horizontal. Ó, se tem o peso normal, tem a força de 36 e tem a tração para trás. Então, eu tenho que desenhar isso, né? Vou desenhar ali, ó. Vai ter a força de... Opa! A força de 36 puxando o corpo de... Ó, puxando o corpo aqui, ó, 36 newtons, e tem a tração para trás. E para onde que está a aceleração? Ah, a gente tinha calculado que a aceleração ficou de 3 metros por segundo ao quadrado, para a direita. Esse é o isolar do corpo, 4 quilos. Então, vamos fazer a continha, ó. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Como que a gente calcula a força resultante de dois vetores opostos? Ó, Fran, nesse caso aqui, ó, a minha aceleração está para a direita. Então, a minha força resultante tem que estar para a direita. Quem que tem que ser maior? 36 ou a tração? Tem que ser o 36. Uhum. Então, vai ficar 36. Opa. 36 menos a tração é igual a massa, 4, vezes a aceleração, 3. Então, vai ficar, ó, 36 menos tesão é igual a 12. Menos tração igual a 12 mais 36. Então, a tração vai dar 24 newtons. Então, é a mesma tração, né? Tanto é que o valor tem que bater. Então, você pode escolher qualquer um dos corpos para descobrir a tração. Geralmente, o corpo que ele está pendurado, ou seja, por último, ele é mais fácil. Ó. Nesse caso aqui foi mais fácil, né? Geralmente, quanto mais força, mais difícil fazer análise. Mas tem que ser igual, porque é a mesma corda, entendeu? Se é a mesma corda, essa força aqui ela tem que ser igual na corda, tá? Então, tipo assim, sempre vai fazer o quê? Identificar o sisteminha, calcular a força, né? Calcular essas forças, verificar a aceleração e isolar um dos corpos.
Tranquilinho? Sim, prof. Beleza? Vamos ver se mudaria, se eu mudasse a força de canto, ó. Então, ó, ali nós temos 36, agora puxando o de 8. Vamos fazer o mesmo passo a passo, né? Ó, aqui vai ter um peso de 80 newtons, né? Aqui vai ter um peso de 40 newtons. Beleza. Então, aqui vai ter uma força normal. Vou colocar peso. Aqui vai ter uma força normal de 80 newtons. Aqui vai ter uma força normal de 40 newtons. Beleza. Agora, quem que é a minha força resultante? 36. Então, eu sei que o meu corpo ele vai vir para a direita, aceleração. O meu corpo ele vai vir para a direita, aceleração. Vou calcular essa aceleração. Ó. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Qual que é a única força que está puxando no sentido do movimento? 36. Qual que é a massa que ele está puxando? Ele está puxando de 8 e de 8 está puxando de 4. Está tudo vindo junto, né? Isso vai dar uma aceleração que vai ser a mesma, né? Ó, 36 dividido por 12. Opa, minha caneta tá falhando hoje. Nem ela quer trabalhar. Vai ser 36 dividido por 12. Então, isso aqui também vai dar 3 metros por segundo ao quadrado. 3 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Daí, o que que acontece? Como eu mudei o sentido da força, aqui ainda também tem uma atração, né? Mas isso vai dar uma diferença nela. Por quê? Porque tem o 36 aplicando no corpo mais pesado, né? Se você for ver nesse exercício, o 36 estava aplicando primeiro no corpo mais leve. Então, dá uma diferencinha. Quer ver? Ó? A gente vai calcular ela agora. Vou calcular ali, isolando um dos corpos. Eu vou pegar o corpo de 4 quilos, ó. 4 quilos vai estar aqui. A gente percebeu que, como eu puxei de lado diferente, agora o meu movimento ele vai para a esquerda, né? Aqui vai ter 4 quilos. A minha aceleração está para qual lado? Está para a esquerda. Certo? Aqui vai ter o meu chãozinho. Então, quem que puxa o corpo de 4? Somente a tração. Então, a tração é a minha força resultante. Massa vezes aceleração. Então, a tração vai ser quem? 4 vezes... deixa eu ver. 4 vezes 3 dá 12. Então, aqui vai dar 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1... Peraí. Não é 12, não. 4 vezes 3. Eu coloquei o resultado. Né? É 12 newtons. Né? Então, aqui vai puxar com 12 newtons. Fechou? Daí eu vou fazer pelo corpo de 8 para você ver. 8 quilos. Puxa aqui. Então, ele vai ficar ali, ó. A força de 36 está para cá. A tração, ela vai estar para trás. Para onde que é a aceleração? Para frente, ó. 3 metros por segundo ao quadrado. Então, como que eu faço a continha? Força resultante é igual a MA. Quem que tem que ser maior? 36. 36 tem que ser maior que a tração para ele ir para a esquerda, né? 36 menos tração é igual a M vezes A. Então, vai ficar 36 menos a tração igual a 8 vezes 3. Essa tração, ela vai dar 12. Então, perceba que mudar o sentido da força muda o sentido da tração, muda o valor, né? Aqui deu 12, aqui eu tinha dado quanto? 24. Bem tranquilo o exercício, né? Sim, prof. Bem tranquilo. Uhum. Ô, prof, existe uma proporção pelo jeito, né? Em relação ao peso. Uhum, sempre a gente tem aquela relação da massa, né? Ó. Quanto maior a massa, menor a aceleração. Então, né, isso influencia pelo lado que a gente está pegando também. Beleza? Ó, agora a gente vai fazer uma com a força normal. Ó. Então, assim, ó, esse caso aqui ele é bem legal também, por quê? Porque quando eu tenho essa força de 40 empurrando o de 6, o de 6 está empurrando o de 4. Então, é como se ele fizesse um diagraminha assim, né? Ó. A força de 40 está empurrando o bloco de 6. O bloco de 6 ele está empurrando o bloco de 4. Enquanto o bloco de 4 está empurrando o bloco de 6. Como se fosse uma ação e reação. Né? Então, a de 40 empurra o de 6.
O de 6 empurra o bloco de 4 em cima do bloco de 4. Ação. Qual que seria a reação disso? O de 4 empurra o de 6 para trás. Então, seria mais ou menos essa força normal, ó, a força de contato entre os blocos que eu quero calcular. Da mesma forma, a gente identifica, ó, aqui tem peso, 60 newtons, aqui tem peso, 40 newtons, né? Não sei se posso fazer a continha rapidinho, assim, mg, né? Massa vezes gravidade. A força normal aqui, ó, vai ser quanto? 60 newtons. A força normal aqui vai ser 40 newtons. A gente não está usando esses valores ainda, porque ele não tá com atrito, né? Ó, perfeitamente liso. Então, a gente vai desconsiderar. Então, se a gente for fazer a continha, ó, a força resultante é a massa vezes a aceleração. Perceba, Fran, que a única força que vai fazer os meus blocos ir para lá é a força de 40. Por quê? Ó, colocar na conta 40, colocar o normal do lado e a outra normal para o outro lado, essa aqui anula com essa. Então, ela nem entra na conta, porque são forças opostas, né? É uma ação e reação. Então, a gente teria que colocar somente a que vai empurrar mesmo. 40 é igual a massa. Qual que é a massa? Ó, a de 6 está sendo empurrada pela de 40. E ela está empurrando a de 4. Então, entra as duas na conta. Então, aqui vai ficar 40 igual a 10A. A minha aceleração vai dar 4 metros por segundo ao quadrado. Para as duas, né? Tanto faz. Daí, agora, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que calcular essa força normal. E a gente vai fazer a mesma coisa que a força de tração. Então, o que que a gente faz? Ó, isola o corpo. Vou isolar os dois, nesse caso aqui, só para você ver. Ó, aqui vai ter o bloquinho de 4 quilos. Ó, se você for ver, a única força que empurra o bloquinho de 4 é a força normal, que é a força de contato. Ó. Isola ele, ó. Se você for ver, ó, o bloco de 6 some. Então, ele não está mais acontecendo. Quem que empurra o bloco de 4? A força normal que o bloco de 6 fez em cima dele. Então, é a única força que está atuando ali. Eu calculo com a aceleração. A aceleração dele, ó. Opa, a aceleração dele deu 4 metros por segundo ao quadrado. Então, joga na fórmula. Força resultante é igual a m vezes a. Qual que é a força resultante? A única força? Normal. Qual que é a massa? 4. Qual que é a aceleração? 4. Então, a normal deu 16 newtons. Beleza? Vamos fazer pelo bloco de 6 para ver se dá a mesma coisa. Tem que dar, porque é a mesma força normal, né? Então, olha só. Aqui vai ter o bloquinho de 6 quilos. 6 quilinhos. Quem que está empurrando esse de 6? Ó? Essa força de 40. E ó, tem a contra-reação da normal, ó, que é a reação, né? A normal para cá. E para onde que ele está indo? Está indo para cá. 4 metros por segundo ao quadrado. Vamos calcular a força resultante. Ó. Força resultante é massa vezes aceleração. Quem que é a minha força resultante? Ah, gente, tem dois vetores opostos. Então, tem 40 e tem a normal. Então, vai ficar 40 menos a normal, porque 40 tem que ser maior para empurrar para a direita. Isso tem que ser igual a massa, que é 6, vezes a aceleração, que é 4. Então, vai ficar 40 menos normal igual a 24. A normal vai dar 16. Então, perceba que é a mesma força. Então, a gente tem dois jeitos de calcular, porque nós temos dois blocos que essa normal atua. Então, sempre vai ser nesse sentido. E daí, essa é a força que acontece nessa superfície aqui. Ó. Força de contato entre os corpos. Tranquilinho? Beleza? Tá viva, Fran? Posso dar sequência? Sequência, então. Ó, essa aqui também é legal. O nome dessa máquina aqui, ó, é máquina de Atwood. Essa maquininha, ela trabalha pela polia fixa, e dentro dessa polia fixa, ela tem o movimento dela. Então, essa aqui é diferente. Por quê? Porque ela vai trabalhar com a força peso sendo a força resultante.
Então, se você observar aqui, ó, esse bloquinho vermelho, peso dele, 80 newtons, né? Peso é a massa vezes a gravidade. Daí aqui nós temos, ó, o corpinho amarelo. Corpinho amarelo aqui, ó. O peso dele vai ser 20 newtons. Essa polia, ela faz uma mudança de sentido. Então, se você observar, a polia, ela vai fazer o quê? Esse corpo de 2, ele vai subir, ele vai descer. Como que a gente sabe isso? Se você observar, o de 80 tá puxando para cá, né? E 80 é muito maior que de 20. Então, o corpo aqui vai descer e esse corpo aqui ele vai subir. Então, aqui ele vai subir com uma aceleração, né? Porque se eu fosse desenhar isso assim, aberto, ó, ele seria o corpo de 8 quilos, se ele não tivesse a polia, né? Aqui vai ter a corda e aqui vai ter o corpo de 2 quilos, né? É como se aqui tivesse a força de 80, que é o peso, e aqui tivesse a força de 20, que é o peso. Então, esse aqui, ele vai... Os dois, né? Esses dois aqui, eles vão fazer o quê? Eles vão para o mesmo sentido. Só que como o fio ele passou na polia, um vai descer, um vai subir. E olhando esse diagrama, quem que vai ser a minha força resultante? Ó, se você for ver, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, né? Quem que vai ser a força resultante nesse caso? Vai ser a maior menos a menor. Quem que tá puxando com mais intensidade? 80. Então, vai ficar 80 menos 20 é igual a massa, 2 mais 8, vezes a aceleração, né? Então, 80 menos 20 vai dar 60, igual a 10A. A aceleração ela vai dar 6 metros por segundo ao quadrado. Bem de boa, né? Deixa eu ver aqui, então. Sim. Só pra... Ô, prof, Oi, vou falar. daí nesse caso não conta a tração desse fio. Nesse caso, se você fosse ver a tração também, ela é a mesma, né? Ó. Então, é o mesmo caso lá. Ó. A tração aqui ela tá para cima, então ela estaria para cá. Ó. A tração aqui ela tá para cima, então ela estaria para dentro aqui, né? Entendi. Então, se ela entra na conta, ela anula de qualquer forma. Entendi. Beleza. Daí eu vou calcular agora, vou isolar um dos corpos, né, para calcular a tração. Eu vou isolar o corpo de 8 para você ver. Ó, vou desenhar o corpo de 8 aqui. Ó, o corpo de 8 está aqui. Ele está fazendo o quê? Ele está descendo, né? Então, a aceleração dele está para baixo. Ó. 6 metros por segundo ao quadrado para baixo. Então, aqui tem 80 newtons para baixo e nós temos a tração para cima. Quem que tem que ser maior? 80 ou a tração para ele descer? Ah, tem que ser 80, né? Então, a força resultante é igual a MA. 80 menos a tração tem que ser a massa, que é 8, né? Vezes a aceleração, que é 6. Então, vai ficar 80 menos T. Daí, 8 vezes 6 é 48. Então, a tração ela vai dar ali, ó. Vai ficar... Vou colocar menos tração. Menos tração vai ficar 48 menos 80. Então, a tração no finalzinho ali vai dar 80 menos 48. Vai dar 32 newtons. Ô, prof, mas nesse caso, se multiplicar tudo por menos 1, não vai ficar 48 mais 80? Dá para ser, eu fiz isso, ó. Daí, se você multiplicar... Não, Ah, tá. multiplicar menos 1... Aí que daí o 48 fica negativo, né? Tá certo. Não, tá certo. Menos 48 mais 80. Uhum. Se eu fizesse pelo de 2, também daria. Vou fazer aqui em cima rapidinho, só para a gente ver. Ó, puxa aqui em cima. Ó, vai ficar força resultante é igual a MA. Ó, o de 2 está subindo. Então, a tração tem que ser maior. Então, vai ficar tração menos 20 é igual a massa vezes a aceleração. A tração ela vai dar 32 também. Porque daí a gente tem que analisar sempre o sentido. A força resultante, nesse caso, está para cima, porque o de 2 está subindo. A força resultante, nesse caso, está para baixo. Por quê? Porque o de 8 está descendo. Então, se a gente isolar o bloco, tem que cuidar com o sentido que ele está indo, né? Por isso que a gente fala que é uma causa e consequência, né? Depende da análise do bloco. Beleza? Ó, esse aqui, eu não vou fazer não, porque daí a gente adianta, mas a única diferença aqui, ó, é que vai ter duas trações, ó.
nesse fio aqui, ó, tem a tração 1, nesse fio aqui tem a tração 2. Por quê? Porque como tem blocos pendurados de massa diferente, a tração no fio é muda. Então, primeiro a gente tem que calcular a aceleração, depois a gente isola o bloquinho. Eu quero fazer uma com plano inclinado, esse aqui. Agora o bicho pega, por quê? Tem plano inclinado, a gente tem que lembrar das fórmulas do plano inclinado, né? Então, olha que massa. Ó, calcule a aceleração do sistema e eu quero saber no final a tração dos blocos, tá? Então, o que eu vou fazer? Identificar as forças, né? Então, ó, a massa desse aqui, ó, é 10 quilos. A massa desse aqui é 10 quilos. Então, ó, aqui vai... Deixa eu apagar. Vai ficar mais bonitinho assim. Ó, aqui vai ter, então, o peso dele. Quanto que vale o peso de 10 quilos? Peso é igual a massa vezes a gravidade. Então, vai dar 10 vezes 10. Aqui vai ter um peso de 100 newtons. E nesse corpo aqui, ó, também vai ter um peso de 100 newtons. Daí, o que acontece? O peso que está nesse plano inclinado aqui, ó, lembrando que não tem atrito ainda, o que acontece? A gente tem que decompor ele. Então, se você está lembrada, ó, aqui, ó, vai ter um peso tangencial, aqui vai ter um peso normal. O ângulo do plano inclinado está aqui, né? Então, pela fórmula direitinha, né? Lembra lá que o peso tangencial, ele faz descer. Então, é o desseno, né? PT é peso vezes o seno. E o peso normal, ele está encostando, é o peso cosseno. Então, a gente consegue calcular o valor dessas duas componentes ali, né? Quanto que vale o peso? Vale de 100. Quanto que vale o seno de 30? Seno de 30. Então, ele vai ficar 100 vezes 1/2. Então, aqui vai dar 50 newtons. E o peso normal, vou calcular aqui só para desencargo, a gente não vai utilizar ele agora porque tem atrito, né? Vai ser o peso vezes o cosseno de 30. Então, ele vai ficar 100 vezes raiz de 3 sobre 2. Aqui vai ficar 50 raiz de 3. Então, nesse caso aqui, ó, ele está puxando com quanto? Para baixo, né? Aqui, o PT, que é esse valor que puxa para baixo aqui, ó, ele está puxando com 50 newtons. O PN está comprimindo com 50 raiz de 3, né? Então, o que a gente consegue ver? Que para onde que esse corpo ele vai? Pela minha polia, se você observar, ó, aqui ele está puxando com 100, que é a maior força, né? Ó. O peso dele é bem grande, 100 newtons. Aqui, ó, ele está puxando com 50. Então, esse corpo A, ele vai subir com a aceleração, e esse corpo B, ele vai descer com a aceleração. Né? Então, quem que tem que ser maior? Esse peso. Lembrando que aqui ainda tem a tração, né? Ó, aqui tem a tração no fio, e aqui tem a tração no fio que vai se anular. Né? Então, ela não entra na conta agora. Para calcular a tração, a gente tem que isolar o corpo. Então, eu vou fazer a força resultante. Ó. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Quem que é a força resultante? Tenho 100 e eu tenho 50 no sentido do movimento. Então, vai ficar 100 menos 50. Ó, quem que está puxando quem? Os dois blocos estão sendo puxados vezes a aceleração. Então, ele vai ficar ó, 50 newtons. Isso é igual a 20A. Então, a minha aceleração vai dar 2,5 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui tem 2,5. Aqui tem 2,5. E daí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular quanto que vale a tração. Então, eu vou isolar o bloco B aqui. Ó. Tração. Então, eu vou desenhar aqui embaixo. Ó. Aqui vai ter o bloco B. Ele tem 10 quilos e ele está descendo com uma aceleração de 2,5. Tem uma tração... tem uma tração para cima e tem o peso de 100 newtons dele para baixo. Como que eu calculo isso? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Quem que tem que ser maior para ele descer? Então, prof, para descer, a força resultante tem que estar para baixo. Como eu tenho dois vetores com sentido oposto, então eu faço o quê? O maior menos o menor, então ele tem que descer, é igual a massa vezes a aceleração.
Então, aqui vai ficar 100 menos atração. Isso vai dar 25. A atração, ela vai dar 100 menos 25, que vai dar 75. E vamos. Bem de boa, né? Lembrava do PT? Bem. Não lembrava. Uhum. Confesso que tinha esquecido. Essa aula é essa aqui, deixa eu subir aqui pra você ver. Aí tem tempinho que a gente viu sobre o PT, ó. Só para você, caso voltar a estudar essa parte, ó. Aqui, ó. Tcharam. Ó, a gente viu a normal, né? O PNP. E daí, na aula do peso, a gente fez a decomposta aqui, ó. Ah, sim. Aham. Faz uns par de aulas, né? Beleza, deixa eu voltar aqui. Ó, esse aqui, beleza, sem atrito ainda, tá? Vamos fazer um com atrito pra gente ver. Esse aqui tem... Eu quero fazer um com atrito. Deixa eu ver, queria um com atrito. Ah, esse aqui. Eu vou fazer esse aqui primeiro, que ele tem atrito mais fácil, tá? E daí depois a gente faz esse aqui que tem atrito também. E eu quero fazer um difícil, tipo esse aqui, ó. Tem tração e tem força normal junto, tá vendo? E peso normal. Deixa eu fazer esse, ó. Então, que massa. Ó, sabendo que o coeficiente de atrito entre os blocos é 0,2, então aqui no chão tem aquele Mi dinâmico igual a 0,2, porque isso aqui está em movimento. Eu quero calcular a aceleração do sistema e as forças de contato entre o bloco. A única diferença é que agora vai ter força de atrito tanto para o bloco de 6 quanto para o bloco de 4. Por quê? Os dois estão encostando na minha superfície. Então, a análise ela fica um pouquinho mais densa, assim, né? Então, eu vou identificar as forças, ó. Aqui vai ter 40 newtons. Aqui vai ter 60 newtons. Agora, eu tenho que fazer a força normal obrigatoriamente. Por quê? Porque a força normal ela entra na fórmula da força de atrito, né? Então, aqui vai ter a normal 40 newtons. Aqui vai ter a normal 60 newtons. Beleza. Vamos calcular as duas forças de atrito. Então, eu vou calcular força de atrito 1, força de atrito 2. Daí, olha só que legal. A força de atrito dinâmica, como esse corpo ele vai estar em movimento, ela sempre vai ser menor. Então, se você for pensar, a minha aceleração do sistema ela vai estar para a direita. Então, a minha força de atrito ela vai estar contrária a esse deslocamento. Então, ela vai estar para trás, tá vendo? Vai ter a força de atrito 1 e a força de atrito 2. A força de atrito ela é um Mi vezes a normal. Então, vai ficar ali, ó. Força de atrito 1 é para o bloco de 6. O Mi ele é 0,2. Quanto que vale a normal do corpo de 6? Vale 60. Então, se eu fizer 0,2 vezes 60, então aqui nós temos 12 newtons puxando para trás. Então, essa força aqui, ela vale 12 newtons. Beleza? E a gente vai calcular a normal 2, que é para o corpo de 4. Então, ele vai ficar 0,2 vezes 40. Então, isso aqui ele vai dar 8 newtons puxando para trás. Fechou? Essa é a única diferença que a gente fez. Agora, como... Pode falar. Dava para ter feito uma força de atrito só com 10 quilos? Dá para fazer, hein? Daí você teria que colocar ela de uma vez só. Só que qual que é o problema de fazer com uma vez só, Fran? Quando você vai isolar o corpo, você ia ter que calcular ela isolada de qualquer forma. Por quê? Para isolar o corpo, no de 4 atua só 8 newtons, né? Entendi. Beleza? Uhum. Para facilitar a tua vida, poderia, mas depois vai ter que fazer, então é melhor fazer individual, né? Daí eu vou calcular a força resultante, né? Ó, MA. Ó, quem que tem que ser maior de todas? Então, ó, nós temos 40 puxando para a direita e nós temos duas de 20, né? No final vai dar 20, puxando para a esquerda. Então, 40 tem que ser maior. Então, vai ficar, ó, a força... Vou colocar a equação, só para você ver. Vai ficar a força externa menos a força de atrito 1 menos a força de atrito 2. Isso é igual a massa total vezes a aceleração. Então, ele vai ficar 40 menos força de atrito 1, 12. Força de atrito 2,
8. Isso é igual a massa total, 10 vezes aceleração. Então, aqui vai ficar 20 igual a 10A. Então, a minha força de atrito, ela vai dar... desculpa, a minha aceleração, ela vai dar 2 metros por segundo ao quadrado. Perceba que diminuiu a aceleração, né? Porque eu tenho mais força. Então, aqui, ó, tem a minha aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Agora, para a gente descobrir a força normal, a gente tem que fazer o quê? Isolar um dos corpos. Por quê? O corpo de 6 ainda está empurrando o corpo de 4. E o de 4, ele está empurrando o bloco de 6. Então, existe essa força normal, só que na conta ela não entrou porque ela ia se anular. Então, eu tenho que isolar o corpinho. Eu vou isolar o bloco de 4, que é mais fácil, ó. Tem um bloco de 4 aqui. 4 quilos. Daí aqui vai ter o quê, ó? Plano. Daí aqui vai ter a força normal, que a gente acabou de ver que precisa calcular. Certo? Essa força normal tem quem para trás? Tem a força de atrito, que vale quanto? Tem essa força de atrito que a gente viu, que é a força de atrito 2, que vale 8. E esse corpo está acelerando com 2 metros por segundo ao quadrado. Ó. Se você isolar o corpo, ele vai dar isso. Ó. Tem essa normal. Tá? Ah, não pode confundir, tá, Fran? Não é essa normal, porque essa normal é a vertical, né? A normal que eu estou falando é a de contato entre esses dois blocos. A força de contato entre os dois blocos é a que está entrando no movimento, por quê? É essa aqui que está empurrando o bloco de 4. Essa aqui, ela entrou somente na força de atrito, tá? Então, ela vai ser aquela normal ali e a força de atrito. Não tem mais nada, ó. Por quê? A normal e a força de atrito têm os sentidos opostos. E elas estão no eixo horizontal. E daí vai ficar ali, ó. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Quem que tem que ser maior? A normal ou o atrito? Para ele para a direita tem que ser a normal. A normal menos a força de atrito tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Então, quem que é a normal? Não sei. Quanto que vale a força de atrito? 8. Qual que é a massa? 4. Qual que é a aceleração? 2. Então, aqui vai ficar 4 vezes 2 dá 8. 8 mais 8 dá 16. Passa esse aqui negativo, passa positivo, né? Então, a normal, ela vai de 16 newtons. Se fizesse pelo outro bloquinho, ia dar o mesmo valor, né? É uma prova real. Mas, geralmente, se você faz por um só, já mata, né? Tranquilinho? Quando tem atrito? Acho que sim. Beleza, deixa eu fazer mais um de atrito, daí a gente vai para elevadores. Eu acho que esse aqui eu vou mandar a resolução dele depois. Ó. Então, esse aqui está em equilíbrio, Fran. Essa é a única diferença desse exercício. O que é equilíbrio? Tem dois tipos, né? Equilíbrio do tipo estático e tem equilíbrio do tipo dinâmico. Nesse caso, poderia ser qualquer um dos dois. Se ele falasse assim, ele está com velocidade igual a 0, então a força resultante é igual a 0. Se ele falar que ele está com velocidade constante, vale a mesma relação. Ele está com força resultante igual a 0. Então, aqui a gente não vai calcular a aceleração. Por quê? Porque ele falou que está em equilíbrio. Então, ele fala assim, ó, quanto que vale a aceleração do sistema? Não sei. Na verdade, não tem, né? Por quê? Porque a aceleração tem que ser 0, porque ele está em equilíbrio. Então, a aceleração é 0. Faz sentido isso para você? Sim, aham. E daí ele fala assim, ó, ele quer saber a força de atrito no bloco A, né? E ele falou que as tensões e o coeficiente de atrito entre o bloco A e a superfície, né? Então, ele quer saber essa força de atrito. Daí ele falou assim, ó, aqui nós temos 10 quilos, aqui tem 10 quilinhos, né? Deixa eu fazer por dentro aqui. Aqui tem 10 quilos, e aqui nós temos 2 quilos. Então, tá em equilíbrio, né? Então, teoricamente, aqui tem um peso, ó, 20 newtons. Aqui tem o peso, né? 2 vezes 10 dá 20 newtons. Tem a tração aqui para cima. Aqui também tem uma tração. Elas vão se anular, então eu vou tirar. Daí o que vai acontecer? Ó? Aqui nós temos um peso também, que ela vale 10 vezes 10. Então o peso aqui ele vale 100 newtons. E aqui tem a normal, que vale 100 newtons. Esse corpo aqui não tem normal porque ele está pendurado. Tem somente a tração aqui, né? E essa tração é no cabo, então eu tirei ela porque ela vai se anular. Quem mais tem aqui?
tem a força de atrito. Então, é contrária ao deslizamento. A tendência do movimento é esses corpos virem para cá, tá? Então, o que acontece? Aqui nós temos que ter uma força de atrito, ó. Daí, a única diferença desse exercício é o quê? É que, nesse caso, ele está em equilíbrio. O que é equilíbrio? Equilíbrio quer dizer que a força resultante tem que ser zero. Faz sentido isso? Oi? Não, só uma dúvida. Você falou que o sentido do movimento é para lá, né? No caso, para a direita. A tendência do movimento é para a direita aqui, para baixo. Por quê? Independente da força. É que, na verdade, assim, essa tendência do movimento, Fran, é porque o que acontece? Como esse peso ele está pendurado, se ele não tivesse atrito, o que ia acontecer? Ele ia escorregar, né? Só que como tem o atrito, esse atrito ele está segurando. Então, essa tendência do movimento é importante para a gente identificar para onde que vai estar puxando o atrito, tá vendo? Entendi. E daí a gente consegue identificar que o atrito ele está para trás, e como ele está em equilíbrio, ele vai estar segurando essa força-peso, né? Uhum. E daí, no caso, assim, ó, como ele está em equilíbrio, ó, a força resultante... Opa! A força resultante... Ih, travou meu... Nossa, travou meu tablet. Pronto. Ó, a força resultante tem que ser a massa vezes a aceleração. Ai, prof, a aceleração tem que ser zero. Exatamente. Então, ó, aqui vai cortar. Ó. Aqui é zero. Então, a força resultante é zero. Qual que é a força resultante entre peso e a força de atrito? Vai ficar peso menos força de atrito é igual a zero. Então, a gente viu lá que o peso vale 20. Então, quanto que vale a força de atrito? Tem que valer os mesmos 20, né? Para ele segurar. Porque se eu estou puxando com 20, eu estou segurando com 20, esse negócio não mexe. A aceleração vale zero. Beleza? E daí ele ainda pergunta quanto que vale o coeficiente de atrito, né? Dá para calcular, porque, ó, força de atrito é o Mi vezes a normal. A gente viu que a força de atrito vale 20. Quanto que vale o Mi? Quero descobrir. Opa. Quanto que vale a normal? 100. Então, o Mi, nesse caso, vale 20 dividido por 100. Então, isso aqui vai dar 0,2. Esse é o coeficiente de atrito. Ô, prof, peraí que eu me perdi. Você usou para achar a força de atrito o peso que está pendurado, né? Isso, porque a força resultante é zero. Tá, e daí o coeficiente de atrito você usou no corpo que tá o atrito lá em cima, né? Isso, esse aqui, ó. Tá, beleza. Eu peguei a massa dele, que é a normal, né? Beleza. Uhum. Beleza? Então, esse aqui é um caso diferente de equilíbrio, né? Mas utiliza força resultante, né? Esse aqui é o caso de equilíbrio estático, que é bem legalzinho também. Né? Beleza? Fechou. E o que eu vou fazer, Fran? Esse aqui, ó, eu vou pedir depois para que você tente fazer ele. Depois eu mando ele resolvido. Porque esse aqui é a mesma coisa, só que ele não tem atrito, só que ele vai misturar tanto a tração aqui, ó, tração, quanto a força normal entre os blocos. Ó. Então ele é um pouquinho mais desdobrado. Só que como a gente tá com... Eu não quero alongar muito a aula, eu mando depois ele resolvido para você, tá? Vamos tentar agora fazer elevadores, né? Então, perceba que bloquinhos é só isso. Então, não tem muito segredo. É só analisar atrito e normal. E daí, outra aplicação que tem é a parte de elevadores, tá? Então, o que é um elevador? O elevador, ele tem duas coisas de analisar, né? Você vai fazer o quê? Você vai pegar uma pessoa, vai colocar dentro do elevador. O elevador, ele pode fazer dois tipos de movimento. Ele pode subir com a velocidade, ou ele pode descer com a velocidade. E daí a aceleração, ela pode ter dois sentidos. Ela pode acelerar para cima e ela pode acelerar para baixo. Então, o elevador, ele pode subir acelerado, então velocidade e aceleração para cima. Ele pode subir retardado. Ele vai subir parando, né? Outro caso, ele pode descer acelerado, velocidade e aceleração no mesmo sentido, ou ele pode descer retardado para parar, né? E daí o que a gente faz? A gente faz uma análise de força normal, porque quando você está no elevador e ele entra em movimento, ele dá um friozinho na barriga. Você já sentiu isso? Esse friozinho na barriga é o sentimento que a força de compressão no solo muda no nosso corpo.
Então, se eu pegar, por exemplo, uma pessoa e eu colocar ela dentro, em cima de uma balança, ela vai ter a força-peso dela, e a balança, ela vai estar medindo a força normal. E dependendo do sentido da aceleração, essa normal ela pode ser maior que o peso e a normal ela pode ser menor que o peso. E isso vai dar diferença, por quê? Nesse caso aqui, ela vai dar o frio na barriga. Por quê? Como vai ter uma força resultante diferente de zero, isso dá uma alteração nessa força normal, que é quanto essa balança ela vai medir, né? E daí essa balança, ela mede essa variação, né? Então a gente consegue ver se a minha força normal ela vai ser maior ou a minha força normal ela vai ser menor. E daí nós temos os casos do elevador, né? Ó, eu coloquei aqui, né? Ó. Nós temos o caso quando ele está parado. Ou ele está parado, né? Repouso, ou ele está com movimento uniforme, velocidade constante. Então, ele pode estar em equilíbrio, né? Esses aqui são os casos de equilíbrio do elevador. Porque quando o elevador está subindo, ele vai estar com velocidade constante. Então, ele começa a acelerar, pega a velocidade constante, daí ele diminui essa velocidade e para. Então, ele vai estar em um momento em equilíbrio. E daí, o que acontece? Ó, ele pode estar com a aceleração para baixo, então ele vai fazer o quê? Com a aceleração para baixo, ele vai estar subindo retardado, que ele vai subir para parar, ou ele vai estar... Aqui está errado. Ó, ele vai estar subindo retardado, ou ele vai estar descendo acelerado. Porque a aceleração está para baixo, né? Descendo. Porque a aceleração vai estar para baixo. Então ele pode descer, acelerar. E daí, se a aceleração estiver para cima, ela vai subir acelerado, ou ele vai descer retardado, tá? E daí a gente vai ter os exemplos de elevadores. Então, você vai ver que não tem segredo. Qual é a fórmula? A mesma fórmula do plano inclinado. A gente analisa as forças e utiliza massa vezes aceleração, tá? Então, o exemplo que eu vou pegar é esse aqui, ó. Daí, o que acontece? O conceito é o mesmo, Fran, e eu vou utilizar o mesmo exercício para todos, tá? É só para você ver as aplicações. Deixa eu colocar ele aqui. Daí, olha o exemplo, quer ver? Ó? Então, eu coloquei assim, ó, considere que temos um passageiro, né, ó, de massa 80 quilos. Então, essa é a massa do passageiro, que é o meu Isaac Newton. Desculpa, meu Albert Einstein, tá ali dentro do elevador. E olha, ele falou ali, ó, sabe-se lá o porquê ele está em pé em uma balança no interior do elevador. E eu quero calcular a leitura dessa balança, que seria a força normal, em cada um dos seguintes casos, né? Vai ter 5 casos. Considerando que a aceleração do elevador é sempre de 2 metros por segundo ao quadrado, para todos os casos, né? Desconsidere atrito. A letra A eu vou pular, porque eu vou fazer ela por último, tá? Então, qual que seria a primeira situação? Lembrando que esse elevador, ele tem a pessoa que tem no elevador, ele sempre vai ter uma massa de 80 quilos, e ele pode ter uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, se você observar, Fran, quando a velocidade é constante ou ele está em repouso, quanto que tem que ser a aceleração? 0. Então, eu vou identificar isso para você no elevador. Ó, o peso é sempre para baixo. Peso é a massa vezes a gravidade. Qual que é a massa do cara, né? 80. Qual a gravidade? 10. Então, isso aqui vai dar 800 newtons. Para onde que vai estar a força normal? A força normal, ela sempre vai estar contrária à balança, para cima. Então, olha só. Se a aceleração ela é 0, a força resultante é igual a 0. Então, olha só. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração, certo? Quem que é a minha força resultante? 0, porque esse valor aqui não existe. Então, nesse caso aqui, ó, força resultante é igual a 0. Então, ele vai ficar ali, ó, força resultante. Quem que tem que ser igual a quem? Peso menos normal igual a 0. Então, nesse caso aqui, ó, o peso tem que ser igual a normal. Então, a minha normal marcada na balança vai dar os próprios 80 newtons. Então, nesse caso, normal igual a peso, né?
Então, ele não vai sentir de frio na barriga. Porque quando está com velocidade constante, isso não altera. Faz sentido? Sim. Bem de boa, né? Alguma dúvida? Não, prof. Não? Tranquilo. Ó, agora eu vou fazer ele com os casos, né? Ó. Então, ó, o elevador, ele está subindo acelerado. Então, ó, se ele está subindo acelerado, ele tem que estar com a velocidade para cima, né? Para ele subir acelerado, a aceleração dele tem que ser aquele valor da aceleração do elevador para cima. Esse é o primeiro caso. Se ele tivesse descendo retardado, também, porque, ó, se ele tivesse descendo retardado, a velocidade dele estaria para baixo, só que a aceleração tem que estar contrária à velocidade para ele descer. Então, nos dois casos, né, subindo ou descendo, a aceleração está para cima. Então, ela funciona para qualquer um desses casos, né, ó, subindo acelerado ou descendo retardado. Então, o que vai ter aqui, ó? Aqui vai ter a força peso. Quanto que vai ser a força peso? Ela vai ser a massa. Quanto que é a massa? 80 vezes 10 vai dar 800 newtons. E vai ter a aceleração, a normal para cima, ó, normal. Como que eu calculo isso? Olha lá. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, a força resultante tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Fran, quem que tem que ser maior para que dê uma aceleração para cima? A normal. A normal. Então, vai ficar normal. Ó, normal menos peso é igual a MA. Então, vai ficar normal menos 800 igual a massa, que vale 80, né? Vezes a aceleração, que é 2. Então, aqui ele vai ficar, ó, 80 vezes 2 dá 160. Mais 800. Então, a normal ela vai dar 960 newtons. Perceba que nesse caso, a normal ela vai ser maior que o peso. Então, o que acontece? Como ela vai ser maior que o peso, ela vai dar uma sensação de friozinho na barriga. Principalmente quando o elevador está começando. Você vai estar comprimindo mais a superfície. Né? Então, ele vai dar aquele negocinho, ai meu Deus, o que está acontecendo? Beleza? Então, é bem tranquilo. Ó, o exemplo D. Ó, vamos fazer o exemplo D. Ó. O elevador está subindo retardado. Então, para ele subir retardado, a aceleração ela tem que estar para baixo. Porque a aceleração ela tem que ser contrária à velocidade para ele parar. Ou para ele descer acelerado. Ó. Descer acelerado, a velocidade dele tem que estar para baixo. Então, em qualquer um dos casos, subindo retardado ou descendo acelerado, a aceleração está para baixo. Isso que é importante. Daí eu vou identificar as forças. Ó. Tem o peso para baixo, 800 newtons. E tem o quê? A normal para cima. Então, vamos fazer a força resultante. Ó. Força resultante é igual a MA. Quem que tem que ser maior para ir para baixo? O peso. Então, vai ficar peso menos normal, que são dois vetores opostos, né? É igual a massa vezes a aceleração. Então, o peso vale 800, menos a normal, é igual a massa, que é 80 vezes 2. Então, a normal, ela vai dar 160 menos 800. A normal, ela vai dar, acho que 500 e pouquinho. Vai ficar 160 menos 800. Opa, 160 menos 800. Vai dar menos 640. Joga menos 1, vai dar 640. Então, nesse caso, a normal ela foi menor que o meu peso. Daí, no caso, menor que o peso, isso faz diferença. Qual que é a diferença? A diferença é que vai dar um frio na barriga também. Tranquilo, Fran? Sim, prof. Boa, né? Deixa eu fazer aqui. Ó. Beleza, tem mais um caso, que é o caso último aqui, ó. Esse caso último, ó, é essa situação aqui, ó. Ó, sabe, situação onde há rompimento da corda do elevador. Então, ele está em queda livre. Então, é como se tivesse uma corda aqui, e daí a corda ela rompeu. O que acontece? Quando ele está com a corda rompendo, quem que vai puxar ele para baixo, Fran? Peso. O peso, né? Então, quem que vai ser a gravidade? A gravidade vai ser a minha aceleração.
Então, nesse caso aqui, se você for ver, esse negócio aqui é um negocinho que a gente chama assim, ó, estado de imponderabilidade. Que ele fala o quê? Quando nós temos um estado onde a normal ela vale zero, por quê? Porque ele não está encostando em nada. Né? Por não estar encostando em nada, né? A normal não tem como existir, porque não tem força de contato, né? A gente chama de estado de imponderabilidade. Fisicamente falando, o estado de imponderabilidade é quando a gente não sabe se o corpo está caindo em queda livre ou ele está com uma aceleração nula. Por quê? Essa pessoa que está aqui dentro, ela não sabe se ela está caindo. Por quê? Porque ela está dentro do elevador, mas o elevador está sendo puxado pela gravidade. Então, ela, em relação ao elevador, está em repouso. Então, ela não sabe que ela está caindo. Mas o elevador, em relação às coisas que estão aqui fora, está caindo em queda livre. Então, é isso que é estado de imponderabilidade. A gente não sabe se está caindo mesmo ou se ele está acelerando para baixo. É mais ou menos nesse sentido. Então, a gente sabe que a normal vale zero e o peso vale o próprio valor ali, né? O peso vai ser massa vezes aceleração, 80 vezes 10. Isso vai dar 800 newtons. Daí, nesse caso ali, ó, o que ele falou ali, né? Ó, o peso vai ser 800. Ó, a situação de arrompimento da corda do elevador, e daí ele falou assim, ó, que estava descendo a 12 metros por segundo e ele é levado ao repouso com uma aceleração em uma distância de 42. Dá para a gente saber o tempo de queda, né? Se você for ver, ó, a distância que ele percorreu é o quê? 42 metros. A velocidade que ele estava descendo era 12 metros por segundo. O que ele aconteceu? Ele parou. Então, a velocidade final é zero. Então, dá para descobrir mais ou menos o tempo de aceleração. Por quê? Porque eu sei que a minha aceleração ela é igual à gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Se eu jogar na fórmula do espaço, ó, S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2, eu consigo achar esse tempo. Só que como a gente não viu esse conteúdo ainda, né, do MRUV, eu nem vou calcular. Né? O que é importante para nós esse movimento? Isso aqui, ó. Normal igual a zero, peso igual a 800 newtons. Fechou? Esse é o caso do rompimento da corda do elevador. Tranquilo, Fran? Sim, prof. Tá. Daí faltou fazer a letra A, que é essa letra aqui, ó. Então, assim, ó, existe uma forma um pouco mais fácil de fazer esses exercícios de elevadores, que é depois que a gente entende o que está acontecendo, a gente consegue adaptar. Então, olha o que ele fala ali, ó. Deduza uma equação, né? Uma equação que represente o valor da força normal que a balança sentirá no peso, de acordo com a aceleração gravitacional. Então, se você for ver, né, a gente tem duas situações, Fran. Quando nós temos a aceleração... Opa, deixa eu fazer um do lado do outro aqui. Ó, quando nós temos a aceleração para cima, que a gente viu lá para cima, né? Ó, aceleração para cima. E a gravidade, ela sempre vai puxar para baixo. E quando nós temos o quê? A aceleração para baixo e a gravidade vai estar para baixo. Então, nesse caso aqui, ó, esse caso aqui é o quê? Ele é contrário à aceleração do elevador com a gravidade. Então, ele vai ser como se fosse um caso resistente, né? E aqui, essa aceleração ela vai ajudar a gravidade. Daí, o que eu posso equacionar? Eu posso equacionar uma fórmula que vai relacionar isso, né? Então, eu vou fazer só para você ver. Vou fazer o primeiro aqui, ó. Nesse primeiro aqui, gente, o que acontece? Aqui vai ter a força peso, aqui vai ter a força normal. No primeiro caso, Fran, MA, quem que tem que ser maior? A normal ou o peso para ele subir? A normal? Então, ele vai ficar assim, ó, normal, isso vai ser menos o peso, tem que ser a massa vezes a aceleração. Daí eu vou abrir a fórmula da força-peso, que a gente não vai colocar os valores, quer ver? Vai ficar normal menos. Como calcula peso? mg, isso é igual a ma. Isola a força normal. A força normal, ela vai ficar ma menos mg. Opa, mais mg. Espera aí. Normal, ela vai ficar
MA menos MG, mais MG, que passa pelo lado negativo, né? Então, a normal, ela vai ficar o quê? M, isola ela, a aceleração mais a gravidade. Daí perceba, gente, nesse caso aqui, Fran, por que eu estou somando a gravidade? Porque nesse caso, a normal ela tem que ser maior. E daí a gente faz o sinal inverso, né? Para que a gente faça, que aqui o peso está diminuindo. Então, ele passa para lá, somando. Então, nesse caso aqui, para normal dar maior, a normal a gente tem que fazer o quê? Somar com a gravidade, né? E se fosse no segundo caso aqui, ó, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Nesse caso aqui, Fran, quem que tem que ser maior? Peso ou a normal? O peso. Peso, então vai ficar peso menos normal igual a MA. Então, ele vai ficar ali, ó. Peso é mg, né? Menos a normal igual a MA. Puxa aqui em cima, ele vai ficar, ó, menos normal igual a quem? MA menos mg. Multiplica por menos 1, então vai ficar N, vai ficar menos MA mais mg. Ele vai ficar aqui a normal, ela vai ficar M, ele vai ficar G menos A. Então, quando a normal, a aceleração está para baixo, aqui fica um menos. Então, essa seria uma equação de dedução para o elevador, né? Isso aqui ele cobra numa questão mais, tipo, teórica e tudo mais, né? Mas se você sabe fazer, por exemplo, assim, ó, eu acho muito mais fácil, né? Do que você ter que utilizar uma formulazinha pronta. Tranquilinho? Tranquilo, prof. Uhum. Daí, o que eu vou fazer, Fran? Eu não... Só tá como só tá você, eu não vou ficar passando conteúdo pro pessoal, precisa ter que assistir 3 horas de vídeo. Então, você prefere que eu encerre aqui ou faça mais um exercício desse conteúdo? Eu nem vou começar o outro conteúdo hoje. Eu acho que para mim tá tranquilo. Tá tranquilo? Ah, então beleza. Uhum. Só vou passar mais esse negócio do plano inclinado, que é uma observação que tem aqui lá das forças, lembra? Ó, Uhum. só tem aquela relação, né? Ó. O peso, quando ele está no plano inclinado, ele vai ser o peso X, né? Que eu chamo de PT, ou a prova ela pode chamar de PX. E aqui ele vai ter um PN, ó, PY. O que o PX faz? Ele puxa, então ele vai ser seno, né? Vai descer. E o PN, ele vai ser cosseno, então ele vai encostar. E essa relação, ela é importante para qualquer plano. E daí tem que lembrar que no plano inclinado, a força normal é igual ao PN, sempre, tá? Porque, ó, elas são opostas aqui, ó. Peso em Y é igual à força normal. E no caso, né, de um atrito, né, com velocidade constante de uma coisa, a gente sempre vai analisar a força resultante com o Px. Então, isso é uma coisa importante. Então, tem uma relaçãozinha aqui que é bem importante, que é essa aqui, ó, Fran. Ó, se eu tenho, por exemplo, um caso onde tem um corpo sem atrito, ó, sem atrito, e ele está descendo no plano inclinado, quem que vai ser a minha força resultante? O meu Px. Então, aqui só vai ter o Pt, ó, sem atrito. Como que a gente calcula a aceleração desse bloquinho? Ó, a força resultante é a massa vezes a aceleração, tá vendo? O meu Px é o peso vezes o seno, peso é mg, você corta a massa, vai dar aqui a minha aceleração do sistema, é a gravidade vezes o seno do plano inclinado. Então, já daria para sair assim, se você lembrar. Eu lembro, uma vez, caiu isso aqui na federal aqui de Toledo, sabe? Que daí é a prova da federal, que ele pedia para você calcular ou demonstrar essa equação aqui, ó, que é a equação da aceleração no plano inclinado sem atrito. É só você pegar a gravidade e multiplicar pelo seno. Por quê? Porque a força resultante vai ser o Px. E o Px a gente consegue fazer esse desdobramento. Beleza? Sim, prof, tranquilo. Tranquilo. Daí na terça-feira, como o pessoal não está vindo aula no sábado, tem que ver o que o pessoal quer. Se quer aula no sábado, se não vai querer, senão eu não vou nem fazer, porque o pessoal não vem. Daí o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse conteúdo aqui, ó, do bloquinho com a força centrípeta, beleza? Beleza, prof. Só voltar ali para dar um tchau para você.